que afetam a produtividade, época de colheita versus dinâmica de carboidratos versus número de frutos por roseta. É isso? É versus ou vezes? É para multiplicar? Colocar o X aqui, então, tá aí. E o palestrante da Universidade de Varginha, certo? Ah, desculpa. Universidade Viçosa, Campus Florestal. Começou bem a tarde aqui hoje, hein? É? Campus Florestal, vamos receber o nosso carinho, salva de palmas aí para o professor doutor Cláudio Pagotto Ronchi. Seja bem-vindo, boa tarde. Desculpa aí, qualquer erro aí. Não, desculpa, tá desculpado. Boa tarde, pessoal. Para frente e para trás. Ok. Começar, moço? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Depois de 2 anos de quarentena, esperando esse dia, né, moço? Graças a Deus chegou, né? E a satisfação maior ainda é estar aqui compartilhando esse momento com colegas que a gente admira tanto aqui, professor Favarinho, professor Douglas, que eu tenho tido o prazer de encontrar aí recentemente nos eventos. E rever grandes amigos aqui de todas as regiões cafeeiras, né, ex-professores lá de Viçosa, é uma satisfação muito grande estar aqui, a gente se sente em casa, né? Então, obrigado pela presença de todos. A proposta aqui hoje é falar um pouquinho de fatores que afetam a produtividade, e eu coloquei ali época de colheita, porque a gente fez uns trabalhos com época de colheita, focado em fisiologia, e falar um pouquinho de dinâmica de carboidratos em café, e associando isso com floração do cafeeiro. Tá certo? Talvez eu vou começar um pouco de trás para frente, falar de frutos por roseta, carboidratos, fechar com a parte de colheita. Tá bom? E eu preciso, assim, que a gente tenha a lucidez de entender que a nossa cafeicultura é uma das maiores do mundo e a diversidade de situações é muito grande. E a gente tenta, numa palestra, tentar resumir, sintetizar o que é a fisiologia de café. A gente tenta padronizar uma coisa que cada vez está mais diversa, né, com os desafios do clima em si. Então, eu peço, assim, a gentileza de vocês de tentar. E o amigo capixaba chegando aqui. Eu peço a gentileza de vocês de tentar ir adequando o que eu vou falando para as condições de cultivo de vocês, tá bom? Porque mais importante aqui do que uma data, um número, são as ideias, né, são as possibilidades, né, para onde a gente pode caminhar com a fisiologia do cafeeiro, tá bom? A gente vai falar aqui de produtividade, eu sempre coloco isso nas minhas apresentações, essa formulinha aqui da produtividade, que envolve o número de plantas que a gente tem na área, envolve o número de ramos que tem essa planta, o número de rosetas ou de nós que tem o ramo, né, o número de frutos que tem na roseta e o peso, né, desses 2 grãos dentro do fruto. Multiplicando tudo isso, dividido por 60, a gente tem a produtividade do café. Matematicamente, fisiologicamente, isso é a matemática da produção do café, né? E hoje aqui a gente vai focar num dos aspectos principais, que é a questão do número de frutos por roseta. A gente não vai ficar falando muito de outros componentes de produtividade, né? Essa foto aqui, foto do Mosca, né? Ele passou um tempo atrás, uma roseta que estava prestes a ser colhida, né, no momento aí da colheita. Mas para chegar nesse momento aqui, né, de se ter a colheita, né, para chegar até aqui, muita coisa foi acontecendo ao longo do tempo, né? Se a gente voltar e fazer uma jornada voltando no tempo daquele fruto, a gente vai encontrar um processo de frutificação que aconteceu desde a florada, aqui na fase chumbinho, até chegar nesse momento da colheita, né? Então, durante todo esse caminho, muita coisa pode acontecer que leva à perda daquele fruto da roseta, daí a gente colhe menos café, tá certo? Que foi justamente o que aconteceu nessas últimas safras, que a gente está colhendo menos café agora. Mas o objetivo aqui hoje nem é falar desse processo de frutificação. Eu quero voltar com vocês um pouquinho mais no tempo, né? No tempo, né, dessa roseta, voltar aqui lá nos primórdios do processo de floração do cafeeiro, para a gente entender como que a questão da época de colheita vai se encaixar nisso daí, né? Então, se aqui tem gemas para abrir em flor, né, a gente pode ter rosetas cheias na hora de colher. Pode ou não, depende. Mas, para ter essas gemas, algo tem que ter acontecido aqui para trás. Então, o foco de vocês hoje, eu peço que a gente volte no tempo ali, na fenologia do café, e olhe para o início da formação da flor,
né? E é isso que eu vou abordar. E a gente vai entrar um pouquinho mais na planta, eu vou pedir paciência de vocês, porque a gente vai entrar em níveis anatômicos, e a gente vai entrar um pouco mais dentro dessa gema seriada, e tentar entender, lá atrás, onde tudo começa, né, quando que essa gema realmente ela é encaminhada para virar um fruto. E muita coisa pode estar acontecendo que já está sendo afetada, né, a produtividade que a gente vai ter lá na frente. Então, a gente vai abordar muito aqui hoje esses inícios aqui, tá bom? Floração em café e em outras plantas começa com um processo de iniciação floral e depois diferenciação floral. Iniciação floral é um processo que geralmente é dividido em duas fases, um processo de indução e um processo de evocação floral. A indução nada mais é do que a planta perceber um fator externo ou interno, né, que vai evocar aquela gema que estava indiferenciada no nó, na roseta, que a gente não vê, ela é microscópica, mas ela está lá, porque quando o nó se forma, a gema se forma junto, só que ela está indiferenciada, no estado que a gente chama de vegetativo. Vegetativo porque não quer dizer que ela vai ser um ramo, vegetativo porque é o nome dela, mas um mais correto aqui, vamos falar indiferenciado, né? Então, depois que a planta é induzida, né, ocorre a evocação floral, isso tudo junto, a gente fala que houve iniciação floral. Né? E depois disso, essa gema que está iniciada floralmente, ela se diferencia, ela vai criar os tecidos anatômicos que vão dar origem ao que a gente vai conhecer lá na frente como as peças da flor, corola, cálice, androceu, giniceu, aquela parte masculina e feminina e protetora da flor. Então é aqui que a gente vai falar aqui um pouco, sabe? A gente vai entrar nessa fase inicial, né? Em condições naturais, a gente chegando no campo, é muito difícil de a gente ver, porque, né, o tamanho das gemas é muito pequeno. Quando a gente vê, às vezes ela já está lá, mas se a gente já vê uma gema lá, é porque antes ela já foi induzida e já foi iniciada, né? Então, se a gema já se iniciou, ela já está induzida. Então, tem muita coisa no café e na fisiologia da floração, a gente até discutiu em outras feiras de cafés com mais detalhes, isso daqui está acontecendo muito antes do que a gente imagina, e alguma coisa a gente vai mostrar aqui hoje. Então, em condições naturais, a gente entende que, e a literatura fala disso, né, ao longo do tempo, que a restrição do crescimento vegetativo do caule, né, é um sinal para que a iniciação floral aconteça. Então, nessa época que nós estamos vivendo agora, o abril, por exemplo, em que o crescimento vegetativo vai declinando, né, o crescimento do ramo vai declinando, né, em função de alguns fatores que são o quê? Essa transição do período chuvoso para o seco, né? A gente está saindo do outono, entrando no outono, indo para o inverno, e o período seco vindo, os dias encurtando, a redução das temperaturas mínimas e não médias, isso tudo são sinais que levam à perda ou à redução do crescimento da parte aérea do café. E o aumento da amplitude diurnas e noturnas. Então, a gente entende, e a literatura entende, que isso aqui são condições para disparar a iniciação floral em café em condições naturais. Tá certo? Bom, vamos avançar nisso daqui um pouco. Sempre lembrando também que a redução do crescimento vegetativo que a gente está vivenciando agora, que as plantas estão vivenciando no campo, está coincidindo também com essa fase final da granação e a maturação e a colheita já está vindo aí, né? Então, tudo isso acontece de uma forma mais ou menos simultânea. Bom, e esse aqui talvez é um trabalho que seja novo, talvez para a grande maioria aqui ou para todo mundo, que a gente vai voltar no tempo e entender um pouquinho essa gema. Vocês observarem, a única forma de a gente saber se uma gema que está aqui dentro desses ramos, desses nós, que vão dar flor, por exemplo, agora em setembro, outubro, né, seria fazer cortes anatômicos dessa gema que está ali na axila e ver o formato dela. Uma gema que tem esse formato cônico, vocês percebem? Um formato bem cônico, anatomicamente aquilo está aumentado 100 vezes, um pouquinho mais. Aquilo é uma gema indiferenciada. Ela está lá na axila, no nó, na roseta, é uma gema seriada, mas ela não ainda recebeu o estímulo e não se iniciou floralmente. A hora que ela muda anatomicamente para esse formato aqui mais abaulado, né, o topo dela não é mais cônico, ele é mais curvado, isso é sinal anatômico que houve já a iniciação floral. Ou seja, ela já foi induzida e foi evocada. É a única forma de saber. E felizmente tem esse trabalho, talvez mais um que eu conheça, que entrou nesse nível de detalhe. Né? Então, o que eu quero trazer de novo aqui para vocês, para a gente ir construindo o raciocínio do que está por vir na palestra. Esses autores mostraram que, em ramos do ponteiro, do cafeeiro, ramos sem frutos, que ainda vão frutificar pela primeira vez, que não tem o dreno ali, não tem o fruto, né? Já em janeiro, fevereiro, né, essas bolinhas brancas aqui, ó, vazias, representam este estágio indiferenciado.
e esses quadradinhos aqui começam a subir em janeiro, fevereiro, atinge um pico em março, abril, são as gemas já induzidas. Então já tem evidências de que logo no início do ano, nos primeiros 3 meses, a gente já tem a iniciação floral, né, em nós de ramos sem carga. Perfeito? Mas, curiosamente aqui, interessante, o triângulo, olha, essa parte aqui que são os triângulos, só a partir de abril, maio, que começa a acontecer, que é o quê? A diferenciação floral. O início realmente daquela gema que foi iniciada, ela começa a se diferenciar, tá bom? Então ele coloca que um ramo sem fruto, mais do ponteiro, a iniciação começa aqui em janeiro, fevereiro, mas a diferenciação está aqui em março, abril, maio. Quando pegou ramos que tem carga, tipo um ramo desse aqui, por exemplo, ramos que já tem carga dessa mesma planta, o que observou? Que desde o ano passado, né, desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, de todo o ano, naquele ano que aquele nó foi formado, já havia presença de gema induzida e iniciada, mesmo no ano anterior. Então, mostra uma ideia de que não necessariamente a iniciação floral está acontecendo só agora. Parece que já está acontecendo lá atrás, no ano passado, né, depois de um certo tempo que aquele nó foi formado no ramo plagiotrópico. Perfeito? E outra coisa interessante que ele mostra é o seguinte, que o ramo com carga, o fato de ter a carga no ramo, atrasou a diferenciação floral. Veja os triângulos aqui, olha, eles começam a subir em maio, junho, julho. Então, a iniciação começando lá atrás, mas a diferenciação floral começando só em maio. Né? Então, você já começa a ver que tem alguns fatores influenciando a iniciação floral, que pode começar no ano anterior, mas a diferenciação propriamente dita, que vai levar a flor a ser o que ela é, né, vai começar agora em maio, que é justamente a época que nós estamos caminhando aqui para a colheita. Perfeito? Isso tudo aqui vai ser importante para a gente entender como que a presença da carga na planta está afetando a floração do café e está afetando a produtividade nossa de 2023. Vamos falar. Bom, a gente vai falar aqui de carboidratos. Como que os carboidratos entram nessa conversa aqui que eu estou colocando para vocês? Faz favor, sabe? Pode abrir a outra também. A literatura já é repleta dessas informações que a iniciação floral em café, ela é afetada pelo nível de carboidratos, mas que não é o fator principal. Quais são as evidências para que a iniciação floral seja afetada por carboidratos? A gente já tem isso descrito e evidenciado na literatura de certa forma. As flores do cafeeiro surgem nas porções mais maduras do ramo. Dificilmente, às vezes, a gente vê flor na ponteira, nas pontas dos ramos, por mais que possa acontecer. Né? As porções mais maduras, geralmente, têm mais carboidratos e as flores ali vêm. Isso é uma evidência que o carboidrato participa do processo da flor, porque onde ele está, tem a flor. Lavouras mais bem iluminadas têm maior nível de carboidratos, porque mais luz, mais fotossíntese, mais qualidade de carboidrato, né, tem mais flor ali e mais fruto. Por exemplo, aqueles ramos do ponteiro, que às vezes tem maior frutificação, porque tem mais luz ali em cima, em comparação à saia. Outra evidência que carboidrato participa da iniciação floral é que a gente sabe que lavouras de carga alta, né, em função da questão da binariedade de produção do café, lavouras a pleno sol, o cafeeiro tem uma profusão floral muito grande e ele não tem mecanismo de jogar para fora todos os frutos que às vezes precisaria para equilibrar essa relação fonte-dreno na planta. Né? A gente sabe que na granação o fruto acaba drenando muito carboidrato e sobra pouco para crescer o ramo. Aí tem menos nós, aí tem menos frutos na outra safra. Mas não necessariamente é porque o número de nós é menor que a gente colhe café no outro ano de safra baixa. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje que é porque muitas vezes, e quase sempre, o número de flores, de frutos na roseta é muito menor, né? Sem necessariamente o número de nós ser menor. Então, assim, são algumas evidências que mostram que lavoura de carga alta, a iniciação floral é menor. Ela vai dar menos café no outro ano. Por quê? Houve uma exaustão de carboidrato e não teve carboidrato suficiente para formar as gemas. Isso a gente já tem assim, um certo conhecimento. Agora, eu estou arriscando aqui por minha conta acrescentar o seguinte, em tudo isso daqui que a literatura fala, a gente podia acrescentar que esses carboidratos estão afetando também o quê? A diferenciação floral, como o próprio autor anteriormente falou, que o ramo que tem carga, a diferenciação já aconteceu, começou um mês depois do ramo que já não tem carga. Então, o fruto está sinalizando para a planta que, às vezes, é para ele retardar um pouco o processo de diferenciação até um certo momento de um status energético melhor. Bom, vamos construindo aqui esse raciocínio.
O foco da palestra aqui é carboidrato, um deles. Então vamos entender como que se dá o fluxo de carboidratos na planta de café, né, na planta em si e ao longo do ano. E são dados bem interessantes, talvez vocês nunca tenham visto isso daqui, né? A gente sabe claramente, e creio que o professor Favarini depois vai falar bastante disso aqui para a gente, né? E tem as folhas, usa o CO2 e produz o carboidrato via processo fotossintético, né? Isso aí é algo já consagrado, né? Vamos avançar nisso daqui. Esse carboidrato que a gente tanto fala, que vocês ouvem falar bastante, né? Carboidrato, a planta produz carboidrato, fotossíntese, esses carboidratos são esses dois carboidratos aqui. O nome aqui não importa, importa aqui que eles têm 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Essas duas moléculas de 3 carbonos se unem e formam uma molécula de 6 carbono, que está ali. Essa molécula de 6 carbonos, ela se transforma numa outra de 6 carbonos, que é a glicose. As duas juntas formam a sacarose. Então aqui. E essa sacarose, que é produzida aqui no tecido fotossintético, na folha do cafeeiro, uma folha iluminada, que vocês imaginar qualquer local da planta, essa sacarose, ela vai ser transportada para outras regiões da planta, né? Desde que o consumo daquele órgão que está produzindo, né, ele seja menor do que o tanto que está produzindo, aquilo pode ser exportado dali. E é o que acontece, né? Essa sacarose ela vai ser transportada, né, exportada desse órgão fonte e ela vai para os drenos, que importam esse assimilado, essa sacarose, esse açúcar originado da fotossíntese em si. Tá bom? Quais são esses drenos na planta de café? Raízes são drenos, raízes são órgãos heterotróficos, né? Elas precisam receber esse carboidrato lá por algum motivo, para viver e para existir, né? O caule ortotrópico, nós vamos falar bastante, é o vertical, ele é um dreno. O caule plagiotrópico também precisa, são tecidos vivos. O caule, por mais que seja lenhoso, ele é um tecido vivo, né? Então ele precisa receber carboidratos. As folhas novas, as bem pequenininhas, que ainda não conseguem produzir tudo que elas necessitam, elas têm que importar também, são drenos. E assim vai. Os ápices da planta, todos são drenos fortes, as gemas são drenos, flores, frutos, e assim por diante. Então, veja bem, o carboidrato foi produzido na folha e ele seguiu para qualquer dreno desse. Uma vez que esse carboidrato chega nesse dreno, o que acontece com ele? Aquela mesma sacarose que lá chegou, ela sofre um processo inverso e ela é decomposta nos açúcares que deu origem a ela, tá certo? E essa glicose que é originada ao final desse processo, lá nesses drenos todos, né, vai ser usada para quê? Para um consumo imediato. Então, toda a planta de café, né, a própria folha e todo o resto, vive daquele carboidrato que chegou ali para ela. Então, a planta tem uma demanda imediata para um consumo, para respirar, simplesmente para existir e para manter as estruturas íntegras, né? E, obviamente, qualquer coisa adicional faz o tecido crescer, ela pode crescer às custas desse processo respiratório. Se está chegando de forma suficiente para ela respirar, viver e manter, ela pode o quê? Armazenar este carboidrato numa forma diferenciada, unir essas moléculas e formar moléculas complexas, maiores, né? No caso aqui, o conhecido nosso, que é o amido, né? Então, as plantas têm amido como uma substância, o carboidrato de reserva, perfeito? Então, aqui a gente já começa a entender um pouco do que a palestra vai versar, que os tecidos que estão demandando carboidratos, eles têm uma certa dualidade entre o quê? Entre usar de forma imediata ou poder armazenar. Se em um dado momento o processo fotossintético e toda a produção está sendo muito otimista e muito bom, né, supre toda essa demanda de respiração e os caules, raízes e órgãos de armazenamento pode se dar o luxo de quê? De estocar, armazenar. Armazenar para quê? Para usar depois, no momento em que ela precisar. Nos momentos em que a fonte estiver mais paralisada, ela vai se valer daqueles estoques armazenados para poder viver. Tá bom? E isso é importante, que a gente vai ver aqui agora. Pessoal, o que é esse amido? Trouxe aqui para vocês, né, uns exemplos, a gente usa isso aqui muito em aulas. O amido é esse carboidrato, peguei aqui maizena de milho, um tubérculo aqui na batata, um caule, né? O amido é uma substância insolúvel, né? Insolúvel em água fria de preferência, né? Mas a gente cora ele com corante, que ele fica preto ao ser colorido. Então, esse corante indica para a gente a presença de amido no tecido vegetal. E para que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque a gente vai mostrar vários cortes da planta de café, e aonde tiver mais escuro, quer dizer que tem mais amido. Aonde tiver mais claro, quer dizer que tem menos amido. E isso, intuitivamente, pela foto, vocês vão mesmo concluir qual que é a dinâmica de carboidratos numa planta de café, né? Para que fique claro essa questão,
Coloquei aqui um exemplo, isso aqui não é café, é feijão, mas não importa. Uma folha mantida no escuro e uma folha mantida sob luz. A folha mantida no escuro foi, obviamente, desprovida de luz, de fotossíntese. Então, ela não conseguiu produzir esses carboidratos e não teve aquele acúmulo provisório de amido na folha, porque folha é local de acúmulo provisório, não é de armazenamento. A folha acumula provisoriamente, porque de noite ela exporta isso tudo aí. Mas aqui serve de exemplo, porque a folha sob luz, vejam, a gente despigmenta a folha e faz a reação com esse corante. Veja que ela ficou mais escura. Então mostra o quê? Que essa folha iluminada tem presença de amido. A folha da esquerda não iluminada, está transparente, não tem presença de amido. Tá bom? E é essa analogia que eu preciso de vocês, porque está vindo agora nesses slides. Né? Esses autores, um trabalho que para mim foi muito interessante, fantástico, um dos poucos que tem, mostra o quê? Ele foi no ramo ortotrópico, o caule vertical do café, foi no plagiotrópico e na raiz procurar o seguinte: a planta de café, nesses órgãos, tem capacidade de estocar e de armazenar amido? Olha o que ele encontrou. Ele encontrou o seguinte, isso aqui, pessoal, são cortes anatômicos, transversais deste caule vertical, do caule lateral e depois da raiz. Todos esses daqui de cima são do ramo ortotrópico, do vertical. Então, vocês observam, aonde está pretinho ali é amido, aonde está transparente não tem amido. Então, mostrou que o quê? O caule do café tem uma capacidade absurda, o caule vertical, de armazenar amido. Né? Olha só, a medula, o interior do caule, bem pretinho aqui, isso tudo é amido armazenado. Toda essa região que vocês estão vendo aqui, essas estrias, aquilo ali é a região do xilema e do floema, que são os vasos condutores. Só que o xilema e floema, além de ser um tecido que conduz, ele tem outros tipos celulares, que não são as células condutoras em si, são células de armazenamento, sustentação. E elas armazenam amido, como está colocado ali em preto. Tá certo? Então, vejam bem, o caule do nosso cafeeiro, ele tem uma capacidade de armazenar amido, o caule vertical. Da mesma forma, o ramo plagiotrópico. Olhem lá. Olha o centro do caule do ramo plagiotrópico, bem pretinho, e todos os raios aqui mais periféricos, né, todas essas estrias, tudo amido colocado no caule, num dado momento na planta. Essas fotos que estou mostrando foram feitas em agosto, se eu não estou me enganado, do certo ano que esses trabalhos foram feitos. Por fim, as raízes. Olha lá as raízes do nosso café. Uma alta capacidade de armazenamento de amido também. Né? Por mais que a raiz ela tem uma medula muito menor do que a medula dos caules, mas ela tem uma vasta extensão aqui, e ela é uma rede extremamente ramificada, né, de raiz. Então, ela tem uma capacidade também de armazenar. Então, a gente acha que raiz é só para sustentar, absorver, o professor que vai falar aqui de absorção de nutrientes, né, ela armazena, né, fora outras funções que tem. Então, a planta como um todo de café, ela tem um potencial muito grande de armazenamento. E aqui eu estou focando no carboidrato, puxando o sardinha para o meu lado. Mas toda a parte de nutrição mineral que envolve o evento, está tudo rebocado aqui. Né? Porque se ela tem a capacidade de armazenar carboidratos, né, os nutrientes vão estar associados a isso. Mas isso aí eu vou deixar para os colegas falar. Olha essa transparência que bacana. Ô Mosca, volta aqui, filho. Pode pegar então. Esses autores, pessoal, mostraram, olha lá, vocês mesmos concluem, olha os cortes feitos no ramo plagiotrópico do cafeeiro, o ramo que está a roseta, que dá o fruto, que dá a flor. Olha ao longo do ano como que variou os teores de amido neste trabalho, nesse ano que foi feito. E essa é uma lavoura que, para os autores, foi de carga alta, mas para os padrões de hoje nem é, quase 40 sacas por hectare. Né? Olha só, cadê o amido em janeiro? No ramo plagiotrópico. Cadê o amido aqui em fevereiro? Março, começa a aparecer umas estrias escuras. Abril, abril agora, hoje dia 7 de abril, olha aqui, começa a aparecer umas estrias, uns pontos pretinhos aqui no centro da medula. Olha aqui maio, como é que já vai ficando. Junho, opa, olha aqui como é que está junho. O que aconteceu aqui, pessoal, de maio para junho? Fala, Rodrigo. De maio para junho. Colheita. A gente entra com a colheita na planta de café, no outro mês a planta é outra. Olha ali. Por quê? Olha julho, aumentou. Agosto, aumentou mais. Chega a estar tudo pretinho aqui, ó. Setembro, o máximo. Outubro, outubro começou a diminuir. Diminuiu no centro e aqui nos feixes. O que aconteceu em setembro para outubro? Florada. E explosão do crescimento vegetativo com as chuvas, tá certo? Dois eventos que demandam muita energia na planta.
desse slide a gente conversar muita coisa, mas vocês começam a concluir, que é o tema da palestra, se a gente entra com a época de colheita no momento oportuno, a gente pode mexer muito na recuperação da planta, num período pós-colheita, né? Então, veja bem, o fato de colher já foi um sinal muito grande para a planta. E tem outra coisa acontecendo aqui em maio, junho e julho, que vocês não falaram ainda, que é o quê? O declínio do processo de crescimento vegetativo, a estagnação do processo de granação e o processo de maturação acontecendo e finalizando. A copa vai diminuindo o crescimento, porque a temperatura vai segurando o crescimento da copa. É lógico que não vale para todas as regiões, o meu amigo aqui do Conilon, que está só anotando ali, espero que seja da palestra que está anotando aí, tá certo? Às vezes as regiões quentes fogem um pouco isso aqui, né? Vocês têm que fazer as considerações. Isso aqui é uma região fria, tradicional de cultivo de café, tá certo? Então, veja, o acúmulo de amido de agora até a florada está dependendo muito de quando a gente vai tirar o fruto da planta e naturalmente vai depender dessa paralisação do crescimento vegetativo, ou redução dele. Porque se para de crescer ou diminui o crescimento vegetativo, aquela pouca fotossíntese que tem, porque a gente sabe que o frio diminui a fotossíntese e tudo mais, o pouco que produz está indo para onde? Se o fruto não está lá mais, que era o dreno prioritário. Ele vai o quê? Abastecer todas aquelas estruturas que eu falei em amido, tá certo? Preparando a planta já para o outro ciclo. A gente tem que ter isso muito claramente colocado, tá bom? E a florada aqui na frente, lembrando que ela demanda carboidratos da planta. E a gente sabe que a fotossíntese que acontece nos dias da florada, ela é essencial para essa abertura plena da flor. Eu sempre fui convicto disso daqui. E que amido, de uma forma secundária, ele ajuda esse processo. Esses autores entram pesado em cima disso, discutindo que floradas de café que acontecem em momentos que a fotossíntese não está muito boa por adversidades climáticas, seca e temperatura alta, quem que segura as pontas numa planta? São as reservas que elas trazem em si do período que antecedeu a florada. Ou seja, desde a colheita até o momento das floradas. E, obviamente, a gente não tem como negar isso, tá certo? Vira e mexe, o piolho me manda uma foto de uma lavoura que não tem folha nenhuma e está uma florada espetacular. Se aquilo vai pegar ou não é outra história. Mas que tem a flor, tem. Então, ela foi construída às custas de quê? De um carboidrato que estava lá, porque não tem milagre na natureza, só a perfeição. Então, vamos lá. Bom, o que é que tudo isso tem a ver com o começo da palestra da fisiologia aqui, do número de flores, número de gemas e floração do café? Esses autores mostraram, de forma muito interessante, aqui, moço, você vai gostar disso aqui, ramos que, em maio, daqui a um mês, se consegue ver visualmente que tem presença de gemas, eles mostraram que ramos com presença de gemas evidentes, gemas florais evidentes em maio, os cortes mostraram que aqueles ramos estavam repletos de amido. Ramos que estavam desprovidos de amido eram os mesmos que praticamente não se detectavam visualmente gemas florais. Então existe evidência, aqui tem uns números mostrando isso, né? Vários ramos que foram contados, né? Tinha gema, tinha amido, não tinha gema, não tinha amido, né? Eles calcularam bioquimicamente esse amido, além da foto que já mostra, que os níveis de amido aí, 4,29% na planta, que está ali com aquela cor que tinha as gemas, e apenas quase 1% nesses caules aqui que não tinha gemas. Então, de alguma forma, os níveis de amido estão associados, tá certo, com a questão coloquei aqui para vocês, olha, com a questão do número de frutos por roseta. Por quê? A gente não pode falar que é a presença do amido que dita que vai ter flores, que vai ter gemas, que vai ter flores abertas, vai ter flores na roseta, gemas na roseta. Mas a gente pode falar que o quê? Essa mesma condição energética, esse mesmo status energético indicado pela presença do amido nos caules, também é o mesmo que, de alguma forma, está fazendo com que muitas gemas sejam iniciadas e diferenciadas, e nos vai dar uma roseta cheia na época da florada, né? E, quiçá, a gente colher esses frutos, se caso a perda não for grande. Tá bom? Existe um trabalho aqui, eu gosto sempre de colocar também, porque complementa isso daqui, do nosso colega Carlos Henrique, da Embrapa, né, a dissertação dele, que mostra que ramos de cafeeiro que foram desbastados, que os frutos foram desbastados na fase chumbinho, quando chegou em fevereiro e foi detectado o nível de amido nesses ramos, o nível de amido de uma planta que tinha sido tirados os frutos, o nível de amido era alto.
Naqueles ramos que os frutos estavam presentes, ou seja, não tinha desbaste, o nível de amido era baixo, mostrando que o fato do fruto existir ali naquele ramo que está crescendo e produzindo, certo? Esgota a planta em níveis de amido. E isso acaba sinalizando para a planta um menor número de gemas iniciais e diferenciadas. Perfeito? Daí vem as rosetas banguelas lá na frente. Pode ter todos outros eventos de caráter nutricional envolvido. Nós estamos fazendo um recorte aqui, focando na questão do carboidrato. Bom, eu não podia deixar de aproveitar esse trabalho para mostrar para vocês isso daí. Esses são os cortes anatômicos da raiz, daquela mesma planta mostrada anteriormente. Observem, janeiro até dezembro. Vocês acham que o teor de amido na raiz do cafeeiro, nesse trabalho, mudou muito ao longo do ano? Com exceção de um mês ali mostrado? Olha lá, o único local que está mais clarinho é o quê? O outubro, que justamente coincide com a estação das águas, talvez com crescimento de raiz, por mais que a gente acredite que cresça a raiz mais no inverno do que propriamente aqui, né? Mas tem a ver também com o crescimento vegetativo e com a florada propriamente dita. Mas a essência aqui é o quê? Ao longo do ano, eles argumentam e discutem no trabalho que os níveis de amido na raiz do cafeeiro parecem ser um pouco mais estáveis, homeostáticos, ao longo do ano do que na copa, flutuam menos. Parece que a raiz é como se fosse um órgão-chave numa planta, né? Nós estamos falando no simpósio de raiz da produtividade, né? Que é coisa mais bacana que isso daqui, né? A raiz parece que é um órgão de reserva que, independente do que está acontecendo muito na copa, se ela está muito bem fisiologicamente ou não, ela está com um nível de amido, às vezes, suficiente para quê? Para crescer a raiz na hora que tiver uma folguinha, um tempinho, ou para na hora que a copa sofrer uma injúria muito grande, uma desfolha, ela recompor a copa. E foi exatamente o que os autores discutem aqui, que está escrito aqui do lado, vocês podem ir lendo, que eu resumi aqui como um auxílio emergencial, né? O ano passado, depois da geada, né, infelizmente, muitas lavouras recepadas. De onde surgiram aquelas brotações? Né? Desse amido da raiz. Não tem. É as reservas daquele caule que ficou no toco ali cortado e das reservas da raiz. Felizmente, elas estavam lá. Às vezes a gente não tem uma rebrota muito boa, porque às vezes esses caras não estavam lá ao longo do tempo. Enfim, raiz de café, né, meu amigo Norte aqui, que preza muito por elas, né, é algo que a gente tem que sempre valorizar. Bom, enfim, precisávamos do simpósio só sobre raiz do cafeeiro. Anota aí, moço. Diante desse cenário, que a gente já entendeu essa dinâmica de carboidrato, vamos partir por, eu diria, o terço final da palestra, que é falar das épocas de colheita. Aonde que entra as épocas de colheita, né, nesse processo como um todo? Além de preservar a área foliar, que obviamente ela é extremamente importante, é a razão de tudo, né, e além de preservar o sistema radicular, o que a gente pode fazer para ajudar o cafeeiro a reconstruir as suas reservas de carboidratos, particularmente de amido, construir as reservas para usos futuros, para usos emergenciais, para uma florada que está vindo ali, recompor aquela cor preta nos caules de reserva, nos tecidos de reserva. Pensando em onde? Na safra seguinte. Às vezes nós somos muito imediatistas, estão pensando que nós vamos colher agora em 2022. E o ano que vem? A gente não precisa colher? Quanto que vai colher? Será que o que a gente está fazendo hoje, a gente já não pode estar afetando? E obviamente está, porque o cafeeiro é uma planta perene, de resposta bienal, a gente está afetando o ano que vem. Então, nós fizemos um trabalho, né, sobre efeitos de épocas de colheita na floração do cafeeiro e na produtividade, tentando entender como que a colheita, feita em diferentes épocas numa safra, está afetando a safra seguinte. A gente não está aqui reinventando a roda, isso já é algo que é discutido por aí, a gente ouve falar disso, os colegas discutem, tem alguns trabalhos em literatura, poucos, né? Mas havia uma demanda de quem? Meu amigo Aldair, que está aqui, da Platô Azul, chegou para mim e falou, vamos fazer um trabalho mostrando e caracterizando os trabalhos de época de colheita, né? Vamos fazer de uma forma científica, experimental, que ele preza tanto, e vamos fazer isso e vamos demonstrar? Eu falei, vão. Né? E assim a gente fez uma dissertação, a quem eu queria publicamente também agradecer meu amigo Caio Lazarino, não sei se ele está aqui, mas ele me ajudou a idealizar muito esse trabalho na época que a gente estava construindo. Fica aqui os agradecimentos, né? Não só a Platô Azul, que foi a fazenda que abriu as portas de longa data, já mais de 10, 12 anos que a gente trabalha lá, né? E que assim, mediu esforços para a gente poder conseguir mostrar esses resultados para vocês. Então fica aqui meu reconhecimento, né, ao Daí, levar o Tiago e a todos da fazenda por isso. Nós fizemos um trabalho lá em 2 lavouras, uma lavoura de terceira safra e uma lavoura de primeira safra. Só que eu vou mostrar os dados aqui só da lavoura de terceira safra, né? A gente não tem tempo aqui para tudo isso, tá bom? Essa lavoura,
é uma lavoura, um IAC62 de sequeiro, 3,07 por 0,5, plantada em 2013. Na cata, ela deu 4 sacas, na primeira safra 50, 2 sacas na segunda safra e 91 sacas na terceira safra, que foi a época que a gente implantou o experimento, que foi 2018, aquele ano que a gente colheu bastante café, muito café, uma das maiores safras brasileiras, né? Graças a lavouras como essa daqui, tá bom? Então, veja bem, o que a gente buscou? A gente buscou uma lavoura que já tinha um padrão bienal estabelecido desde cedo, uma lavoura jovem que já tinha entrado num ciclo bienal de produção. A gente queria isso. Nós fizemos um trabalho também com a lavoura de primeira safra, que ainda não tinha entrado nesse ciclo bienal, mas eu não vou mostrar os dados dessa outra não, né? Enfim, o que a gente tem que ter clareza é o seguinte: nós colhemos esse café, essa safra de 18, em diferentes épocas, e fomos ver o que acontecia no outro ano, em 2019, tá bom? E depois de 2019, nós repetimos as colheitas nas mesmas épocas, e fomos ver o que dava em 2020, foi um trabalho de 2 safras, né? Gostaria de ter feito mais, mas a gente não tem laço às vezes para fazer o que a gente gostaria. O que foram os tratamentos nossos? Os tratamentos foram o seguinte: colheita. Vamos estabelecer o que seria uma colheita ideal. Talvez colher, né? Eu não sou dessa área da colheita, da qualidade de café, e eu vou deixar claro para vocês aqui que o foco do que eu vou mostrar aqui para frente, nós estamos falando de fisiologia da produção. É um foco muito voltado na produção que a planta pode apresentar, né? Cabe a vocês fazer o raciocínio de associar o que eu vou falar com a qualidade do café, que pode ser que vocês queiram achar isso um pouco contraditório, né? Focando em produção, é o que eu vou discutir aqui. Nós estabelecemos uns tratamentos que foi o quê? Tentar colher um tratamento com maior número de verdes. Tentamos colher com 40% de verdes. Não deu na época que pegamos a greve dos caminhoneiros, minha orientada não pôde viajar para a fazenda. Nós colhemos um pouquinho depois, pegamos lá com 33% de verdes, né? Colhemos o tratamento que a gente chamou de adequado com o máximo de cerejas, que naquela época, naquela safra, deu aquilo ali que vocês estão vendo. E uma colheita tardia, com muitos passas, muito grão passa na planta. Então, uma colheita precoce, uma chamada adequada e uma tardia. Guarda esses nomes, tá bom? Foi o que a gente estabeleceu. O que a gente fez? Nós fizemos colheita plena, tá certo? Então, eram parcelas grandes, eram 30 plantas, todas foram colhidas de máquina, 8 repetições, um experimento bem desenhado. Colhemos de máquina e depois fizemos o repasse, né? Nós tiramos, num único momento, todos os frutos da planta. Nós não entramos com colheita seletiva nesse trabalho, tá bom? A gente estava estudando a resposta fisiológica da planta, a gente ia tirar a carga da planta naquele momento, ou não, tirar toda a carga. Entramos com a máquina e entramos com o repasse, nas 3 épocas, tá certo? Olha o que aconteceu, são resultados em primeira mão que vocês estão vendo. A safra 2018 dessa lavoura foi a que nós colocamos os tratamentos, né? Aqui são as parcelas que colhida precoce, média e tardia. Em média, isso aqui deu 91 sacas. Agora, o que importa olhar para a gente é o seguinte: olha a safra 2019, concluam vocês. Só o fato de eu colher essa lavoura precocemente, no outro ano ela produziu 49 sacas. Essa mesma lavoura, que eu colhi ela de forma adequada, ela produziu 39, sem diferença estatística. Essa que foi colhida tardiamente, no ano anterior, no ano seguinte ela produziu 14 sacas. Uma colheita muito tardia, com muito grão passa na planta, nada de verde, nada de cereja. Aquele último talhão, às vezes, que fica lá para colher, né? Olha o que ele produziu no outro ano. Tá certo? Então, existe o quê? Uma perda muito grande de produtividade da safra seguinte por colheitas feitas tardiamente, né? Isso eu não diria que seria algo novo que eu estou falando, a gente só buscou as evidências e trouxe isso e está trazendo aqui discussão, apreciação para vocês. Tá bom? Bom, o que a gente olhou? A gente repetiu os trabalhos aqui em 2019, as épocas de colheita, e fomos olhar em 2020. Fizemos o trabalho por mais um ano, porque a gente pensou o seguinte: o cafeeiro é uma planta bienal, se ele produz muito no outro ano, né, no outro ano vai produzir menos. Ah, aquela lavoura que produziu menos, ela pode produzir mais e compensar. Vamos procurar o tal do biênio, né, Rodrigo? A média do biênio, né, de produção. Olha o que a gente encontrou. Essa lavoura, que produziu 50 sacas, o fato de ela ter sido colhida precoce, com mais verdes, no outro ano ela voltou com 71 sacas. Esta lavoura que foi colhida de forma adequada, no outro ano ela voltou com 80. E essa lavoura aqui que foi produzida, produziu 14, ela voltou com 72. A hora que a gente calculou a média do biênio, observe, colheita adequada, colheita precoce, adequada e a tardia. Então, veja, numa média de biênio, a planta colhida tardiamente, por colheitas sucessivas tardia, ela não consegue entregar as mesmas produtividades, né, ao longo do tempo.
né? Aí eu pergunto para vocês, né? Olha só, e tudo com diferença estatística, nós estamos falando de 43 sacas para em torno de quase 60 sacas. Que tecnologia hoje que tem no mercado, que se aplica numa lavoura, e ela entrega na outra safra 40, 30, 17 sacas a mais? Perguntem, se pensem nisso daí, né? Simplesmente, às vezes, trabalhando a questão da época de você, que tem uma complicação absurda do ponto de vista operacional da colheita, tem um monte de coisa que vocês podem questionar, mas pensando na planta, na produção, no organismo que está trabalhando, olha como que a planta responde, tá certo? Outra coisa interessante que vocês perceberam é o seguinte: essa lavoura aqui, que produziu muito pouco, obviamente a gente já esperava que ela produzisse muito. Só que o fato de colher, às vezes ela tardiamente, ela não entregou no outro ano uma safra muito maior do que as outras. Ela não consegue compensar isso daí, tá bom? E outra coisa interessante, todo mundo fala em bienalidade do café, né? Bienalidade é um fator fisiológico, está associado à cultura, a uma série de condições. Dificilmente a gente vai acabar com isso daí, né? Mas o trabalho mostrou que é possível reduzir a bienalidade da produção, deixando de colher o café tão tarde, né? Porque, olha só, existe, pessoal, fórmulas para se calcular a bienalidade, tá certo? Existe uma formulinha, a gente tem que comparar as médias das safras altas com subtraindo as médias das baixas e ver os deltas. Existe uma fórmula para a gente fazer isso aí. Então, a gente percebe o seguinte, que, olha só, a bienalidade, ela aumenta quanto mais tarde a gente colhe o café. Como que a gente vê isso claramente no gráfico, né? Vocês observar aqui, a variação para cá e para cá é um Vzinho mais alargado do que esse aqui, ó. Você está aqui em cima, a gente desce muito e sobe muito, tá certo? A bienalidade, ela faz isso nas colheitas tardias, e a bienalidade, ela varia menos nas colheitas mais precoces ou adequadas. Olha que interessante. Será que isso não pode aumentar a longevidade das nossas lavouras? Se a gente retardar os processos de renovação? Sei lá, um monte de coisa para a gente pensar, né? Diferentes situações e tudo mais, né? Mas, enfim, pensem aí vocês. Essas são as fotos dessa lavoura tirada na época da granação, sei lá, fevereiro, março, alguma coisa assim. Essa era a foto, olha, isso em 2019, da lavoura que foi colhida em 2018, naquelas diferentes épocas. Bom, então, a olho visto aqui, vocês veem que, olha a carga dessa lavoura. Olha a carga dessa lavoura aqui e olha a carga dessa lavoura. Por que essa lavoura colhida tarde, ela produziu menos? Não é porque ela tinha menos nós, não. A gente calculou e contou, entendeu? Muitos dados para apresentar para vocês aqui. Ela tinha praticamente o mesmo número de nós que a outra. Praticamente o mesmo número de nós. Tá certo? E um pouco mais de área foliar do que a outra. Perfeito? Mas o componente fisiológico de produtividade, que explica a queda da produtividade, né, muito importante, é o quê? Exatamente o número de frutos na roseta. A gente não tinha o fruto, a gema não estava na roseta na hora que a flor deveria abrir. A gema não estava lá, porque ela não veio, ela não se iniciou. Ou se iniciou, não se diferenciou. Mostrando que o quê? Isso aqui, ó, o número de frutos na roseta. A lavoura, em maio, na boca da colheita, a hora que a gente foi contar o número de frutos na roseta, antes de colher aquela safra em 2019, as colheitas precoces tinham mais frutos na roseta do que a adequada, do que a tardia. E isso veio de onde? Veio de onde? Lá da época da florada, porque lá já na florada, não é porque caiu mais não, lá na florada a gente já percebia, vamos pegar aqui em novembro, 21 de novembro, que foi as últimas floradas que deram, né? Vamos pegar aqui de baixo para cima, ó, o número de frutos, de gemas e chumbinhos na roseta, era menor na lavoura que foi colhida tarde, um pouquinho maior na colheita adequada e bem maior aqui na colheita precoce, ou seja, as floradas vieram já com o maior número de frutos de gemas na roseta, tá certo? Por causa daquilo que eu falei lá atrás, algo que aconteceu na floração que disparou mais gemas a se iniciarem e diferenciarem. Então a gente fala o seguinte, que colheitas mais tardias reduzem o número de frutos na roseta, lá na colheita, porque reduz o número de gemas que se iniciam e se diferenciam e que viram as flores. Por causa de quê? De um status energético menor, menor reserva de amido, menor iniciação floral e, sobretudo, diferenciação floral. Eu ainda acredito, estou achando, apostando que uma gema que se inicia, ela pode não se diferenciar. Não sei, eu estou com essa pulga atrás da orelha agora. Depois a gente vai lendo, vai pensando e vai repensando a fisiologia do café, né? Não quer dizer que tudo que se iniciou, de repente, vai virar gema. Tá certo? E com isso a produtividade é menor. Uma outra coisa interessante que o atraso na colheita faz com a planta de café,
particularmente com o processo de floração, que é o foco da discussão aqui, sabe o que é? É atrasar a floração. Colher tarde, no 2022, colher um talhão mais tarde, pode trazer a florada nesse talhão mais tardiamente em comparação a um outro. E a gente detectou isso claramente, que é o que eu estou concluindo aqui do lado. Ó. Uma colheita tardia atrasa a floração. E eu teria os dados aqui, poderia esmiuçar para vocês, mostrando, a gente mapeou, desde setembro, outubro, novembro, todas as floradas que deu, contamos todos os estágios, todas as gemas, é 1, é 2, é 3, é 4, até o chumbinho, né? E vimos o quê? Vamos pegar o último dado aqui, por exemplo, olha só. As colheitas, a planta que foi colhida precocemente, quando chegou lá nas épocas da florada, as últimas, lá em novembro, tudo já era chumbinho. O que tinha, já era chumbinho. Aquela que colheu tarde, a roseta ainda estava bagunçada, tinha de tudo lá um pouco. Tinha gema num estádio, no outro, ou seja, me orientar a ligar, a pessoa não tem gema para eu coletar aqui. Eu falei, espera mais um pouco. Aí esperava mais. A gema foi vindo tardiamente. Então, assim, duas mensagens. Colheitas tardias tendem a reduzir esse número de flores e de frutos e pode atrasar o processo de floração um pouquinho. Tá bom? Existe um trabalho já antigo, né, e esse autor fala o seguinte, que a presença de frutos na roseta, preso na planta, parece promover uma ação inibitória na diferenciação floral, até que a colheita seja feita. Você imagina, o fato do fruto ficar ligado à planta-mãe, ele sinalizar para a planta, tipo assim, espera aí, não diferencia ainda, porque, né, aquela carga tem que ser tirada da planta para a planta se liberar para vir uma outra colheita. Então, isso que eu estou apresentando não é nada novo, isso já é antigo, é uma ideia que a gente tem da fisiologia. Só que os trabalhos vão mostrando que parece que isso de fato acontece, né? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. E aí eu acho que eu vou conseguir acabar dentro do tempo aqui. Acho que a mensagem já está clara, a principal do que eu queria falar aqui hoje. Mas quando a gente entra no crescimento do fruto de café, vamos chegar um pouquinho nessa fase final do processo de frutificação, que é a maturação, que está acontecendo da agora até o momento que a gente vai colher o café. Supostamente o café é o grão cereja, perfeito? Como que é essa fase final de crescimento do fruto? O que está acontecendo com o fruto? Tá certo? Esse trabalho aqui é um trabalho que a gente fez, eu trouxe alguns aqui, tá? É lógico, tem muitos colegas, muitos outros trabalhos, isso aqui não é uma revisão de literatura, eu trouxe algumas coisas para ilustrar a fala. Esse aqui é um trabalho que a gente fez, são fotos nossas, que a gente acompanhou o crescimento do fruto de café, certo? Esse gráfico é uma média de 3 cultivares de café arábica, fértil irrigado, já são uma média de 3 cultivares, que a gente coletou a cada 14 dias, desde 2 semanas após a florada, até 36 semanas. Foram 18 coletas a cada 2 semanas, 36 meses, 9 meses de gestação aí do fruto. Bom, o que eu quero trazer com isso aqui para vocês? Esse aqui é a curva que nós, nesse trabalho, obtemos. Nesse trabalho, eu vou mostrar outros que têm variações para o crescimento do fruto. Isso é bem, um pouco variável. Neste aqui, é a matéria seca por fruto. Imagina vocês pegar um fruto representativo da planta, secar ele numa balança e pesar. É isso que nós estamos falando. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vão lá no finzinho, nós paramos de coletar quando chegou aqui. Com 36 semanas, o fruto estava nessa cor, eu falei com o meu orientado, para, cereja, colhe, né, na época. Falei, para que eu vou continuar coletando esse negócio? Para. E é assim que nós, praticamente quase todos os trabalhos que são feitos com crescimento do fruto, acontece. Chegou no cereja, a gente para de coletar. E a gente fica sem saber o que aconteceu depois. Hoje eu estava preparando essa... Hoje não, né? Hoje que não deu tempo, que o Rodrigo não deixou, né? Mas a gente estava preparando essa palestra, eu fiquei pensando, se eu tivesse coletado mais um ponto, eu mesmo, que eu fui autor do trabalho, eu orientei, se eu tivesse coletado mais um ponto, aonde que daria o próximo ponto ali naquela curva? Será que a próxima matéria seca daquele fruto, ela estaria maior que a anterior, menor que a anterior ou igual ao anterior? E aí, faça suas apostas, né? Eu não tenho número para mostrar, porque eu entendi que o quê? Chegando aqui, colheu, acabou. Para que eu vou continuar pesquisando isso daí? Está no ponto máximo, né? Está no cereja e tudo mais. Na minha concepção do que eu tinha de conhecimento e de entendimento aí da cultura que a gente queria fazer. Outro trabalho, esse aqui, olha só, nosso doutor Camargo, com a Poitin, tá? É tardio. Mas olha, observe a mesma coisa, como que a gente faz as mesmas coisas. Observe aqui no finalzinho da curva de crescimento que ele fez do fruto. Ele veio fazendo, olha, verde, verde cana, cereja. A hora que chegou no cereja,
Olha o que aconteceu, parou também. Se tivesse coletado mais um pontinho, vários estágios do cereja, aonde que estaria a próxima barrinha? Maior, menor ou para baixo que aquela? O que eu estou mostrando? Nós, pesquisadores, nós estamos fazendo a curva de crescimento do fruto e estamos parando de coletar no momento que ela estava apontando para cima. A montanha-russa não chegou, às vezes, em cima ainda, para depois estabilizar, para talvez depois cair. Nós estamos ficando pelejando isso daí. Mas não é todo mundo que erra igual a gente, não. Tem uns trabalhos muito bons aqui. A pergunta é o seguinte, pessoal, vamos lá, que eu faço para vocês. O fruto cereja, ele não seria ainda um dreno na planta? Lembra a concepção de dreno? É aquela estrutura, aquele órgão que está importando fotoassimilado, aquela sacarose. O fruto cereja, com aquelas transformações de açúcares todos que estão conferindo ao pericarpo, aquela doçura, aquela cor, né? Aquilo que vai fazer a dispersão ecológica acontecer, a gente vai lá e colhe, mas a planta prepara o fruto para ser dispersado. Então o pericarpo se transforma completamente. A atividade respiratória é absurda no fruto climatérico. Vocês imaginam aqueles açúcares todos? Na minha concepção, ele é um dreno extremamente forte, o fruto cereja. Tá certo? Não necessariamente, eu vou provar aqui para vocês, pelo menos tentar, porque a semente está acumulando carboidrato ainda. Mas porque às vezes a casca, a polpa e talvez o pergaminho possa estar, o quê? Demandando essa energia toda da planta. E se o fruto está preso à planta-mãe, ele está lá mamando igual um leitãozinho que não foi desmamado ainda. Tá certo? Bom, vamos pensando aí. São ideias minhas que estou colocando aqui para vocês pensarem. Aqui, meu amigo do Conilon, ó, não deixei você de fora não. Ó. Se a gente pega o Conilon, a mesma coisa. Se a gente pega as curvas de crescimento do Conilon, para diferentes clones, diferentes épocas de maturação, o que a gente vê nas curvas ajustadas? As curvas todas param embocando para cima. A gente vai chegando na fase do cereja lá, as curvas ainda estão assim. A gente acaba sem saber muito o que está acontecendo um pouco depois. Né? Será que está acumulando ainda ou não? Né? Olha aqui um outro trabalho que interessante. Olha esse trabalho aqui, vocês. Eu não quero que vocês fiquem assim, buscando distinguir uma curva da outra ali não, tá certo? Vamos olhar aquelas curvas como um todo, porque elas mostram o crescimento do fruto em diferentes altitudes. Quero que vocês vejam isso aqui como um todo, tá bom? Esqueçam as curvas que estão colocadas, vamos olhar para os pontinhos que deram origem a essas curvas. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Olha que interessante. 239 dias após a florada, olha lá os pontinhos. Estão vendo que eles estão no máximo? Esqueçam as curvas, as linhas, pontilhadas, tracejadas, pega os pontinhos. Está vendo que ele está no máximo do crescimento desse fruto? Matéria seca, pessoal, estou falando. Aí, beleza. Então, assim, talvez seria o momento de a gente colher esse fruto nesse momento aqui. Por quê? Ele está com o máximo de matéria seca dele. A gente vai ter o melhor rendimento possível do café, vai dar o melhor rendimento, a melhor renda e tudo mais, porque ele está extremamente bem engranado. Aí eu pergunto para vocês, olha o outro ponto. Ele já foi mais esperto daqui do que nós, já fez um ponto que já pegou o quê? Já começou a pegar uma caída. Está vendo? Esse ponto aqui já está mostrando que já tem uma certa perda aqui. Né? É lógico que se a gente tivesse mais aqui, a gente ia ver o que acontecer, mas está tendendo a querer estabilizar. Né? Se a gente pensar e olhar isso aqui, se colher aqui, vocês podem pensar o seguinte, aqui a gente já está perdendo café. Né? Talvez não necessariamente, mas pode ser que sim. E eu vou mostrar alguns dados que falam que se a gente deixar o fruto passar muito tempo na planta, o grão pode se deteriorar lá dentro, e a gente perde rendimento. Tá bom? Vamos olhar para trás agora. E se tivesse colhido aqui, olha, a gente colher aqui o café nesse ponto, ó. Colher um café talvez um pouco mais verde, ou não tão maduro ainda. Não estou falando para colher café mal granado, não. Um café que está amadurecendo, quase chegando na cereja plena, sei lá. Vocês vão olhar e vão pensar, poxa, essa matéria seca aqui é menor do que a de cá. Então, às vezes, não compensa colher aqui, porque eu estou perdendo o rendimento do fruto. Né? Talvez até é verdade, mas se em vez de deixar colher aqui e colher aqui, é melhor colher aqui, por tudo que eu falei nessa palestra hoje. Para que você vai deixar para colher mais tarde? Você pode colher mais cedo e produzir a mesma coisa. E você liberar a planta em mais de 40 dias para ela recompor as energias dela e produzir 15, que seja 3, não precisa ser 15 igual dentro do trabalho, algumas sacas a mais no outro ano. Tá certo? Pense nisso daí. Agora, para, assim, a gente avançar um pouco mais, o que eu coloco aqui para vocês pensar é o seguinte: o fruto de café está acumulando matéria seca, até esse ponto máximo aqui. Beleza. Aí eu pergunto, e se a gente entrar no fruto e separar todas as partes que constituem o fruto,
e buscar saber qual delas que de fato está crescendo e quais que talvez já parou de crescer há muito tempo. Pergunto, qual parte do fruto ainda está acumulando matéria seca nos estágios finais da maturação, que às vezes antecede a colheita? Aí, Gladys, responde essa. E aí? Vão pensando. Será que o fruto ainda não está acumulando? Certamente a gente tem resposta para isso, né? Qual parte do fruto está acumulando? Será que é o grão que a gente vai colher? Será que é o pergaminho, que depois vai para a palha? É a casca, a polpa do café? Tá certo? Então veja, se esse fruto aqui, ele está com um peso maior, mas esse peso veio de um incremento no pericarpo, que vai ser beneficiado e vai para a palha e volta para a lavoura, para que eu vou esperar esse fruto ficar na planta tanto tempo, se o que eu vou colher e vou vender já está pronto? Tudo bem, tem questão da qualidade, isso aí vocês têm que ponderar, tá certo? Mas são questões que a gente tem que pensar sobre isso, tá bom? Aí, como que se dá isso daí? Tentei trazer aqui algumas coisas para vocês. Esse aqui é um trabalho clássico, são uns dados raros a gente achar, professor, que alguém que pegou o fruto e separou ele nas suas partes constituintes. Que é muito fácil a gente pegar um fruto, colocar secar, colocar na balança e pesar. Agora, você pegar um fruto, entrar com estilete nele, separar ele nas partes constituintes, né? A gente só consegue fazer isso, a gente fez lá, depois da expansão rápida, ali com 90 dias, 100 dias da florada para frente, porque antes é um trabalho, né, só para o próprio Tiagão ali. Ninguém consegue fazer, é muito difícil, né? Separar, quase precisa de um negócio cirúrgico, né? É uma coisa difícil de fazer. Então, a gente tem poucos trabalhos que particionam a matéria seca das partes que constituem o fruto. Olha aí, ó, tese boba, você orientar lá, né? Então, vamos lá. Esse trabalho mostrou o quê? A linha pontilhada é um fruto, o peso da matéria seca do fruto, ele está crescendo, a linha pontilhada, ó. O fruto está acumulando matéria seca. Agora, essa linha mais grossa aqui, contínua, é a semente, ó. Aqui, ó, seed, a semente, o grão. Olha lá, está caindo. Depois de um certo ponto que atingiu o máximo, pode cair. Os autores discutem que o quê? A semente pode estar deteriorando do fruto. A semente pode estar transferindo açúcar para o pericarpo, para dar tudo aquilo que o pericarpo precisa ter processo de dispersão. Olha que interessante, a semente perder substâncias que engrossam o resto, mas sai do que a gente vai colher e vai comercializar, tá? Enfim, ele vai discutindo isso. Aí conclui que o quê? O fruto como um todo pode ainda continuar acumulando matéria seca, se ficar preso à planta-mãe por muito tempo, né? Ou seja, pode ter o quê? Um acúmulo de açúcares no pericarpo. Aquela sacarose que está chegando no fruto, às vezes não está indo para o grão, ela está ficando no pericarpo. E se está ficando ali, tudo bem que tem o apelo da qualidade, é óbvio que a gente tem que considerar isso aí. Mas e a produtividade? Né? Será que a gente pode colher isso aqui um pouquinho mais cedo? Ou não deixar para colher tarde? Né? Enfim, vamos pensando. Trouxe um outro trabalho aqui, já estou acabando, acho que vai acabar dentro do tempo, 7 minutos. Isso aqui é um trabalho, isso foi feito em Viçosa, 2002, até conheci o autor, né, desse trabalho. São as curvas de crescimento do fruto de café. Essas curvas de cima aqui é da matéria fresca, não vão olhar elas não. Vamos pegar aqui essas três, ó. Aqui, ó. Matéria seca do fruto, o fruto inteiro. É essa curvinha aqui, ó. Então veja, essa curvinha aqui. O fruto está crescendo. Esse triângulo é a semente. E essas bolinhas são a casca. Esse autor, nessa tese, ele parou de colher aqui. Olha que interessante. Né? O orientador deve falar para ele assim, ó, para de colher aí, né? Chega, né? Ou então ele já estava cansado, falou, professor, não vou colher mais não, vou parar aqui, né? Viçosa, um frio para danar nessa época. Enfim, naquela época fazia frio, né? Se bem que o frio está voltando. Né? Parou de colher. Parou de colher quando? Numa época que o fruto estava em ascensão e a semente também estava. Não é uma crítica ao trabalho. Isso aqui é uma valiosidade para a gente, preciosidade, porque mostra o seguinte, em determinado momento do crescimento, às vezes a semente está acumulando ainda, a gente não pode ficar errando demais e querer colher tão cedo, senão a gente compromete o rendimento. Às vezes colher um verde que não está granado ainda, tá certo? No outro ano, a mesma coisa, né? Apesar das taxas serem menores, mostrou o quê? O fruto estava crescendo. Por que o fruto estava crescendo? Porque a semente estava acumulando ainda, a casca não estava ainda. Neste caso aqui, a semente estava representando o acúmulo, mas estava muito cedo, talvez isso aqui tinha que ser postergado um pouco mais para a gente entender, né, esse fruto, talvez ele foi colhido um pouco antes da hora. Né. Esse trabalho aqui, eu acho que é o penúltimo slide, esse é o trabalho nosso, daí, você estava na nossa defesa, né, da dissertação,
da Bárbara, né? Eu trouxe só um, a gente teria vários dados desses para mostrar. Nós pegamos o fruto e particionamos o fruto nas suas partes constituintes, para tentar ver o que estava acontecendo com isso. Então, aquela lavoura que eu mostrei lá atrás para vocês, de colheitas de precoces, adequadas e tardia, é essa lavoura aqui, né? Aqui, no caso, é só a lavoura colhida tardiamente, as parcelas colhidas tardiamente, porque a gente não tem o tempo para apresentar todos os resultados. Se vocês observarem, a gente começou a destrinchar o fruto aqui, ó, com 104 dias após a florada, porque foi quando a orientada, a Bárbara conseguiu o quê? Começava a entrar com o estilete e separar as partes constituintes. Antes disso é muito complicado. Às vezes dá para fazer talvez, mas precisa de mais cuidado. Aos 104 dias após a florada, observe, a barrinha preta é a casca. Essa barrinha aqui é o pergaminho. Isso aqui é a semente, nós fizemos em 3 partes. Então, lá no final da expansão, quase completando a expansão rápida do fruto, né, vejam bem, a casca corresponde com quase 50% do peso da matéria seca do fruto. E o resto é o quê? Pergaminho e semente. E isso foi variando ao longo do tempo, até a época da colheita, né? No caso, essa aqui que foi uma colheita feita mais tarde, mas ao longo dessa lavoura a gente foi colhendo em diferentes épocas, que eu não mostrei. Se a gente for observando aqui, vai chegando aqui, ó, 230 dias após a florada, 254, 272, né? A gente vai vendo aqui o quê? A semente, ó, que é essa parte aqui, ó, que a gente vai colher, ela já está representando praticamente o máximo da proporção de matéria seca dessa estrutura, desse fruto, né? E a gente percebe o quê? Que talvez depois ela começou até a diminuir um pouquinho a partição, e a casca começou a aumentar um pouquinho. A colheita mais tarde. A hora que a gente destrinchou esses frutos, isso aqui é a curva de crescimento do fruto, mostrando que aqui o fruto foi colhido bem tarde. Mas se vocês observaram que foi chegando aqui, ó, no final, na maturação, o fruto cereja, ele foi crescendo ainda um pouquinho, com boa vontade, vocês veem um aumentozinho ainda. Se a gente olhar aqui embaixo, a semente aqui já não aumentou mais, ó, ela ficou estagnada. A casca, né, aumentou um pouquinho. O pergaminho, talvez um pouquinho. E esses 2 pouquinhos aqui, e não da semente, representa esse ligeiro aumento aqui. Começou a sinalizar para a gente, teria outros dados de outras lavouras para mostrar que, de certa forma, a semente chega num ponto que o grão vai atingindo o seu máximo acúmulo, e depois dali, a única coisa que pode acontecer com ele é cair, ou se estabilizar. Aí, pode acontecer de tudo. Se ele ficar muito tempo na planta e deteriorar, pode até perder bastante crescimento. Bom, com isso eu concluo aqui a palestra, 2 minutos faltando. Considerações finais. Colheitas mais tardias, saindo ali do cereja e indo para frente, né, compromete a floração do cafeeiro, sobretudo em anos de carga alta. Anos de carga alta, igual a gente fez o trabalho, né, porque a lavoura estava extremamente carregada, ao que você libera a planta, aquilo para ela é um desafogo, tá certo? Um descarrego, né? Não pode falar descarrego, o quê? É uma liberação completa, tá certo? A lavoura que está vindo de safra baixa, a gente, né, ela já está com um estado energético muito melhor para encarar essa pedreira. Talvez os efeitos não são tão grandes como a gente espera, tá bom? Então, ó, compromete a floração, atrasando a floração. Mas o que é mais danoso? Reduzindo o número de frutos por roseta. A gente produz menos café no outro ano, seguido ao ano de carga alta, porque a gente tem menos gemas e menos frutos na roseta. Não porque eles caíram, porque eles nunca estiveram lá. Porque não tinha gema para dar aquela flor que daria o fruto. Por causa de quê? Problemas na iniciação floral e, quiçá, sobretudo, na diferenciação floral. Tudo isso aqui associado o quê? A questão da dificuldade da planta colhida mais tarde recompor aquele status energético. Por que não a gente criar isso como hipótese? Dificuldade da planta recompor aquele estado energético. Ela colhe tarde, daqui a pouco já vem o sinal para a florada. Que tempo que ela teve de responder, de acumular alguma coisa? Perfeito? Outra conclusão aqui. O fruto cereja parece continuar sendo um dreno na planta. Um dreno de quê? Tanto acumulando matéria seca, continuando crescendo, e um dreno porque o fruto cereja ele está respirando e transformando açúcar e demandando muito para a casca e a polpa, provavelmente, e não necessariamente para a semente. Fica aí de hipótese ou de pergunta. Tá certo? Olha, que é o que eu coloquei. Sem aumentos evidentes no peso da semente, no caso dos grãos. Colheitas na época adequada
mas nunca tardiamente, parece ser um bom fertilizante. Coloquei aqui isso em homenagem, professor. Né? Professor Varim também, que vão falar agora de fontes, fertilizantes. Né? Às vezes, colher na época certa, não colher tarde, isso vai fazer o papel de um adubo. E por que não, às vezes, essa questão de colher na época adequada também não vai ajudar, né, professor, a recompor o status, não só em carboidratos, mas de todos aqueles nutrientes, sobretudo daqueles móveis que foram remobilizados, aqueles tecidos, para o grão também. Então, a planta, né, se esse trabalho tivesse feito todo o mapeamento de nutrientes, talvez teria exaustão de todos aqueles que poderiam, e foram talvez para o grão também. Será que esse período também não é suficiente para isso? Fica aí as questões para entrar na discussão, né? Aí eu fiz a brincadeira aqui, talvez pareceu um bom fertilizante para a lavoura, podendo, inclusive, reduzir a bienalidade da produção. Olha só. E tornar as nossas lavouras mais longevas. Sugestão. Fazer um bom planejamento de colheita em 2022. Está aí nosso Tiagão, que é especialista aí, né, Tiago? Fazer um bom planejamento de colheita em 2022, já de olho na safra de 23. Para quê? Para a gente recuperar os prejuízos acumulados nessas últimas 2 safras, por causa de todos esses estresses ambientais que a planta passou. E isso, meu amigo, se aplica ao nosso Conilon também. Tá bom? Dentro das suas devidas proporções. Tá? Obrigado, moço. Obrigado, ACA. Obrigado, Finicafé. Obrigado a presença. É uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns, professor. Parabéns, viu? É isso aí, pessoal. Lembrando que as perguntas são no final, tá? Mais para frente aí todo mundo responde de uma vez só. Passar aquele recadinho, tem que passar o recadinho, vamos faturar. Que é o seguinte, gente, mais uma vez, vocês são bem-vindos aqui em nome da Cultivo, que essa aqui é a sala Cultivo de palestras, e que a Cultivo é uma plataforma de crédito, gente, 100% digital, sem burocracia, que veio para revolucionar a vida do produtor de café. E entre no site www.cultivo.com.br